11h23, secretário de Agricultura do município de Santa Cruz do Rio Pardo, Eric Augusto Barreto, nosso convidado na edição de hoje do SCN Esportes Notícias. Eric, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez e um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da nossa TV SCN. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos que participam aí da transmissão. A gente que agradece pela oportunidade. Eric, hoje, dia da agricultura, teremos um evento todo especial na cidade de Ourinhos, né? Exatamente. Todo ano se comemora, né, nessa época do ano, no mês de julho, o Dia do Agricultor. Ourinhos, por que é feito em Ourinhos? Porque ali é a região sede, é a cidade sede da região, né? Ela engloba aí 17 municípios, então é feito lá, né? Como poderia ser feito aqui também, futuramente, já até pensamos nisso, né? O problema é que a sede da regional da Secretaria da Agricultura do Estado é lá, e então eles preferem fazer lá. Lá tem também um sindicato rural muito forte, que é o de Ourinhos, não que o daqui não seja, né, mas até pelo tamanho de Ourinhos e também pela participação do Brigadeiro, que inclusive é diretor de sindicatos aí estaduais e tudo mais, né? Na verdade, o sindicato aqui hoje, talvez eles se rivalizem, talvez até tenha mais associados, né? Do que Ourinhos. O presidente do sindicato é meu amigo pessoal, uma pessoa de extrema capacidade, muito correta. Mas Ourinhos, pelo fato que eu falei, é a sede, né? Então acontece lá. Mas vai gente de toda a região, inclusive de Santa Cruz. E hoje essa comemoração fica ainda mais marcada, porque além da presença do secretário da Agricultura, teremos a presença também do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Está programado, tanto o secretário como o governador, e uma coisa importante para o município de Santa Cruz, que existe um programa no estado, chamado Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas, né? E é a fase 2, né? Já passou a fase 1 aí, a partir de 2002, 2003, e agora essa associação vai receber um caminhão, né, para melhorar o trânsito deles lá, o transporte de mercadoria. Que associação é essa, Eric? Explica um pouquinho mais para a gente. Associação dos Produtores Rurais de Caporanga. De Caporanga. Eles trabalham basicamente com leite e com hortaliça. Então eles vão receber, não é totalmente de graça, eles vão pagar uma parte disso, mas em torno de 70% vai vir com tipo fundo perdido e eles vão complementar a diferença. Para eles poderem melhorar a logística deles de transporte de mercadoria. E eles vão estar recebendo esse caminhão hoje nesse evento lá em Essa é o compromisso, né? Eu já me informei hoje, parece que está tudo certinho, já o caminhão está lá. É um caminhão, provavelmente, vai ser 2, mas provavelmente o que eles vão receber hoje é um para transporte de leite. Legal. Agora, Eric, 28 de julho, comemora-se o Dia do Agricultor. Por que 28 de julho? Você tem alguma informação sobre isso? Existem umas datas, né, que domingo eu vi, tinha o Dia da Avó, nem sabia que existia o Dia da Avó, né? Mas eu achei até justo, né? Nada mais justo que se comemorar, e tem dia de tudo aí. Mas talvez, Cláudio, eu vou falar uma bobagem que nenhuma, mas você não sabe, talvez não seja nem no dia 28, é em julho. É em julho. É em julho. Pode ser que seja até no... É que eles fazem numa data que dá para o pessoal comparecer, né? Geralmente num dia de semana. Mas é para, vamos dizer assim, para homenagear o agricultor. Legal, e uma homenagem merecida, como disse o Silva Júnior aí, né? Graças aos agricultores que temos comida na nossa mesa aí todos os dias. Agora, Eric, o momento atual do país, o momento atual aí econômico do país, como que está hoje a situação dos agricultores? Eles têm mesmo o que comemorar, Eric? Eu também, assim como o restante do país, passa por um momento delicado. Olha, eu sempre cito o seguinte, quando eu comecei a trabalhar, apesar de eu ser da região, de eu ter nascido em Santa Cruz, né, eu trabalhei algum tempo fora, no Paraná principalmente, trabalhei com parte comercial, com vendas, e quando eu vim para cá, que eu assumi a secretaria, né, a Casa da Agricultura, né, do Estado, o município de Santa Cruz tem 45 mil alqueires. O município é o 26º do Estado. 26º? 26º. Isso porque já saiu o Espírito Santo e o Birajara, que nos outrora da vida aí pertencia a Santa Cruz. Ele era talvez o 3º ou 4º.
E esses 20 e poucos municípios que estão na frente são a maioria ali da região do Pontal, grandes municípios, né? Então, é um município extenso. 45 mil alqueires, você fazendo uma comparação, por exemplo, com Ourinhos deve ter aí na faixa de uns 10 mil alqueires, né? E todas, o único maior da nossa região é São Pedro, que deve ter aí em torno de uns 25, 30 mil alqueires. O que acontecia naquela época? Desses 45 mil alqueires, 35 era pastagem. E apenas 10, 12 seriam a parte agrícola, isso considerando a cana-de-açúcar. Hoje se inverteu totalmente isso. Hoje, se a gente tiver 10 mil alqueires de pastagem no município, é muito. Eu acredito que não tem. Virou agricultura. Que tipo de agricultura? Quando passou a se plantar soja e milho safrinho, que o pessoal teve um incremento na renda, né? Esse pessoal hoje, eles têm, lógico, as dificuldades deles, eles financiam, fazem uma série de coisas, mas a rentabilidade aumentou. Hoje, isso melhorou muito. A gente, por exemplo, eu tive a semana passada em Marília e tinha gente do estado inteiro, e cada região diferente. O que eles alegam, né, que onde tem soja e milho, o município vai bem. E isso talvez seja uma realidade. Mas isso não descarta ainda as dificuldades que eles têm. Agora, 45 mil hectares, como você falou, como que é para a Secretaria de Agricultura aí administrar tudo isso? Com certeza são, Eric, vocês recebem pedidos e pedidos todos os dias, né, Eric? Na verdade, são 111 mil hectares, eu Cláudio. 45 mil alqueires. 45 mil alqueires, mais ainda, né? São 111 mil hectares. Então, os elogios do Pedro, né, apesar de ser um pouco exagerados, porque a gente se conhece, é parente, né, mas eu tenho por norma realmente procurar ser o mais honesto possível, o mais correto possível. Quando eu fui convidado pelo prefeito, eu ainda pensei, conversei com a família, porque eu sabia que era um desafio. Agora, o desafio maior era quando a secretaria era junto, Agricultura e Meio Ambiente. Eu desafio qualquer pessoa na face da terra a tocar essas duas secretarias em conjunto. Sabe? Se você pensar em árvores da cidade, se você pensar em praças, se você pensar em aterro sanitário e estradas, que é o básico, ninguém toca. Então, uma das coisas que eu pedi para ele, antes de começar, fosse que se fizesse um estudo para separar essas duas secretarias. E isso aconteceu, e eu acho que isso facilitou o trabalho do secretário. Eu sabia que era um desafio, né? O que eu tenho procurado fazer? A semana passada eu tive 3 dias fazendo um treinamento de adequação de estradas rurais. Eu tenho lido muito a respeito, tenho apanhado bastante, é difícil. Cada região nossa é diferente da outra. Você tem terra extremamente arenosa e você tem terra extremamente argilosa. Você tem dificuldade de material, uma série de coisas. Mas a gente está, na medida do possível, tentando vencer esse desafio. O maior desafio seria realmente a manutenção das estradas, Eric, da sua secretaria, ou tem algum outro desafio que incomoda também? Olha, na minha secretaria hoje estrada. Eu prefiro trabalhar com estrada. Pelo tamanho, né, que você citou. Exatamente. Eu prefiro muito mais trabalhar com estrada do que se eu estivesse no meio ambiente. Trabalhar com árvore, trabalhar com aterro, que eu acho que é mais difícil. Você envolve o pessoal da cidade, é muita gente, cada um quer uma coisa, né, falando do meio ambiente. Na agricultura, com estrada, você tem dificuldades. Às vezes o pessoal não entende que a gente tem uma capacidade de trabalho que não é grande. Né? Eu lembro numa outra entrevista que a gente teve aqui, que a gente tem, se a gente está num lugar, dificilmente a gente está no outro com uma equipe. Isso está melhorando, a gente já está conseguindo fazer isso, sabe? Com aquisição de máquinas e outras coisas que aconteceu, mas ainda não é ideal, viu, Cláudio? Pelo tamanho da rede viária nossa, né? Oficialmente tem 1.182 quilômetros. Na verdade, eu acho que não chega nisso, a gente está fazendo um levantamento mais apurado, mas não vai fugir muito disso. Isso seria mais ou menos, só para ilustrar, você sair daqui de Santa Cruz e parar em Vitória do Espírito Santo, 1.000 e poucos quilômetros.
ou daqui em Corumbá. Né? Então, é estrada pra caramba. E sempre lembrando que estrada de terra, que a gente chama estrada em terra, ela é problemática. Ela sempre vai ser. Choveu, não tem como. Não tem jeito, né? Não tem como. Você procura minimizar ao máximo esse problema, mas você sabe que uma ou outra vai ter problema mesmo. Né? Principalmente que quando chove parece que o pessoal quer mais usar ainda para judiar. Esse talvez seja o problema de vocês, né? Vocês passam, arrumam e vocês já estão em problema. Aí quando de repente já estamos terminando, mas aquela que você arrumou lá atrás já está com problema de novo. Exatamente. Não existe. A gente está procurando, talvez seja uma coisa que tenha sido feito em menor escala, a gente está procurando fazer manutenção sempre. Daquele serviço que a gente fez, não deixar estragar. Porque senão você vai ter que voltar ali e deixar de fazer uma que você ainda não fez. Eu tenho alguns números, né, de que a gente já fez de 2013 para cá. O Pedro ainda citou que, como eu não estava aposentado, só que o Estado te dá alguns benefícios, errado ou certo, não sei, não é hora de julgar isso, mas a partir de 90 dias que você pediu aposentadoria, você não precisa mais trabalhar. Só que você está vinculado. Então eu fiquei 4 meses, eu já tinha passado esses 90 dias, eu fiquei 4 meses sem ser funcionário da prefeitura. Mesmo assim, eu trabalhava como secretário, outra pessoa que me auxiliava. Né? Então a gente tem, por norma, tentar melhorar realmente. Uma coisa que ele falou, que a gente falou isso para o prefeito sabe, a gente quer trabalhar tecnicamente. A parte política é outra história. Né? A gente não tem como você fugir muito, de vez em quando você também se envolve, mas eu procuro fazer um trabalho técnico em relação ao cargo de secretário. Hoje, vamos fazer uma brincadeira. Você vai estar lá cheio de autoridades. Governador do Estado de São Paulo chega no cantinho. O que a Secretaria da Agricultura está precisando lá para Santa Cruz do Rio Pardo? O governo vai mandar. Qual seria o pedido do secretário de Agricultura do município? Olha, rapaz, eu ia pedir pelo menos 5 milhões de reais para ele, para me comprar uma série de equipamentos, sabe? Infelizmente, a estrutura nossa de máquina, apesar de ter recebido alguns ter melhorado, mas hoje eu ainda estava conversando com o presidente da Codesan, a gente tem um rolo compactador para o município inteiro, que é puxado com um trator. A gente sabe que existem equipamentos que já é motopropelido, né? A própria máquina já tem o rolo, que deve custar aí na faixa de uns 300 mil reais. Eu preciso de uma escavadeira hidráulica que custa 500 mil reais. E por aí vai, eu preciso de mais tratores para a patrulha agrícola. Agora, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. O município de Santa Cruz, apesar de ter bastante gente com poder aquisitivo razoável, né, razoável para bom, é um município caro, né, aluguel caro, imóveis caros, né, terra, né, caro. O município de Santa Cruz não é um município que tenha dinheiro sobrando. Né, então, isso dificulta um pouco. Né. Eu falei de 5, e isso não é exagero, não. Precisaria, para a gente poder... Para aquilo que eu falei agora há pouco, eu queria ter 3 frentes de trabalho. Quando chovesse, eu teria ainda uma equipe de emergência, e às vezes falta isso aí. Material humano para isso você tem hoje? O que falta é equipamento ou também há necessidade de material humano, Eric? Então, material humano é um negócio meio complicado, né? A gente fala em funcionário público e isso diminuiu um pouco, mas na época lá dos programas do Jô, do Chico Anísio, se falava muito de funcionário público, né? Funcionário público era sinônimo de vagabundo. Né? Eu acho que ainda tem alguns casos, sabe? Mas melhorou, o pessoal parece que se conscientizou mais. Eu não tenho elemento humano para tocar essas máquinas todas, se eu tivesse condição de comprar. Precisaria melhorar um pouco. Ainda não temos. Tem uma área que hoje te preocupa mais, que é prioridade sua, que você precisa dar uma atenção especial a essa área? É a estrada. É sempre estrada, sabe? É uma área... E uma coisa... Deixa eu reformular a pergunta, acho que eu não soube fazer a pergunta. Então, alguma região que a estrada está te preocupando, que você tem que dar uma prioridade, que está havendo mais reclamações, ou está aí meio que... Olha, eu até... O pessoal vai xingar eu, né? Mas tem chovido pouco, relativamente pouco. Isso aí ajuda, né? Isso ajuda que você consegue fazer bastante serviço e não existe tanta reclamação. A hora que chega a época das águas aí, complica mais um pouco. Mas, aproveitando essa pergunta que você fez,
Eu acho que a Secretaria da Agricultura Municipal, ela ainda tem muito a fazer. Ela precisa trabalhar diretamente com a agricultura, não ficar só na execução de serviço. Tipo, fazer extensão rural, ensinar o produtor em determinadas coisas. Não aquele produtor que está ligado às empresas maiores, que planta soja e milho. Esse pessoal já tem. Mas tem muita gente ainda, nós temos 1.459 propriedades, que ainda precisa do auxílio do agrônomo. A gente promover cursos e trabalhar um pouco nessa área. E hoje a gente não tem essa condição, não é por falta de vontade do prefeito, por falta de vontade da gente, são as condições que a gente tem hoje. A gente tem que realmente se apegar mais às coisas emergenciais para que, principalmente o transporte de safra, de insumos e de escolares, não pare, dentro da minha secretaria, sem pensar nas outras aí, que tem uma série de outros problemas. Tá certo. Tem um comentário aqui de um internauta, Caio César. Bom dia. Como fazer algo se as secretarias não possuem orçamento? Pergunta ele. Fica defendendo sempre da boa vontade de prefeito, governo estadual, deputados. Se é para ter secretaria que tenha orçamento. Não, a secretaria tem um orçamento. Todas as secretarias têm um orçamento. A grosso modo, se a prefeitura tem um orçamento de 100 milhões, nós temos um orçamento que varia entre 2,5% e 3% do orçamento da prefeitura. Esse recurso é exclusivo para a Secretaria da Agricultura. Eu trabalho com esse orçamento. Eu não posso fugir muito disso, a não ser que receba recurso com emenda de deputado, ou coisa parecida, ou que o secretário de Finanças fala, vai haver uma sobra, se você está precisando, mas normalmente eu trabalho com esse orçamento mais ou menos fechado. Tá certo. A Expopardo também faz parte da sua pasta ainda? Faz parte da minha pasta. É sua responsabilidade. É minha responsabilidade. É uma outra dorzinha de cabeça, Eric? Então, a Expopardo, né, a gente não está nem chamando de Expopardo, mas porque, na verdade, a gente não tem uma exposição. Mas é um recinto. Exposições José Rosso. Um recinto. Aquilo ali foi um presente da comunidade para a própria comunidade, né, porque aquilo ali surgiu, eu participei da formação daquilo, a intenção era muito boa, né, só que é uma área de quase 200 mil metros quadrados, numa região um pouco problemática, uma série de fatores. E hoje ela acabou sendo, ela tem os benefícios dela? Tem. Esse fim de semana teve o Rock em Rio Pardo lá, com afluência. Chega em janeiro, tem o aniversário da cidade, tem a Festa do Peão, tem a FENESC. O pessoal usa muito. Só para você ter uma ideia, eu tenho reservado já até novembro. Tem pedido de uso lá Mas ela eu sempre já falei, já comentei isso com o próprio prefeito, eu gostaria de um dia ver aquilo ali como um centro administrativo da cidade. Ali está a Codesan, ali está toda a secretaria, menos a Câmara. A Câmara deixa onde ela está. A pessoa tinha um local para procurar tudo que fosse relacionado. Talvez até outras, tipo secretarias aí de Estado, antiga coletoria, sei lá, para facilitar, né? Porque espaço tem e teria ocupação o ano inteiro. Porque ela por um outro lado, ela é um problema, né, de custo, uma série de fatores, de vandalismo. Né? Um exemplo, nós temos uma mangueira, um curral, né, de animais lá, que cabe 1.500 animais. Nós tiramos aquilo lá ou nós deixamos? Está deteriorando. O tempo vai passando, vai estragando. Tem vandalismo, tem gente que vai lá e taca fogo, queima tábuas, são tábuas de custo alto. Agora, tirar aquilo lá para vender, será que compensa? Então, são coisas que tem lá que fica difícil da gente até definir. E a gente recebe muito o pessoal falando assim, mas precisava o sindicato pegar, a associação pegar e movimentar aquilo lá o ano inteiro. Falar isso é fácil, agora fazer isso difícil. É complicado. Tá? Então, mas ela tem seus benefícios. Ela tá, até a gente comentava isso nesse final de semana lá, ela está sendo mais usada, mais explorada do que era habitualmente, né? A gente está vendo aí a cada 2, 3 meses algum evento legal lá. Eu tenho lá uma série de contratos que vem desde 2013, todo mês tem alguma coisa lá. Ou alguém usa o barracão do salão de festa. Eu gostaria aí de lembrar o seguinte, já existia, de 10 anos atrás, aí, uma cobrança muito séria dos bombeiros com relação à segurança. A gente não tinha o laudo, a
até um nome meio AVCB, né, que é a Auto-Vistoria do Corpo de Bombeiro. Houve uma exigência de se fazer um projeto, né, existe esse projeto, está comigo na secretaria, chamado incêndio e pânico. A única área liberada da Expopardo ou do recinto é o salão de festas. E aqueles barracões lá em cima que estão liberados. Tanto o Tatersal como aquela outra área onde era o clube, a pista do Laço e hoje é o motocross, ela não pode ser usada. Principalmente as edificações, porque a gente não atendeu ainda às exigências que os bombeiros precisam para que se libere, né? Então, às vezes, isso aí dá um pouco de confusão. O que tem sido liberado? O Tatersal para eventos filantrópicos, asilo, creches, APAE, que é uma quantidade menor de pessoas e os bombeiros colaboram com isso, né? Mas não pode alugar, por exemplo, o Tatersal para ninguém. É proibido, enquanto não se atender isso aí. Esse projeto está orçado aí em torno de R$200 mil, tem pedidos aí de emendas parlamentares, Capitão Augusto, Ricardo Madalena e outros, para que a gente consiga deixar ela em condições, né? É um recinto já mais ou menos antigo. Nós temos lá, por exemplo, um poço artesiano, o semi-artesiano que fornece água. Ele foi feito em 1991. E a bomba está lá, ela nunca deu problema, é fundo. Se um dia, num eventual evento maior, acontecer alguma coisa, ninguém sabe onde. Ainda tem um mérito que o Cristiano Miranda, que é o diretor de praça, ele está começando, né, depois de 2 anos, você vê a dificuldade, a conhecer bem o recinto lá, mas aonde está encanamento, onde está um monte de coisa, é difícil. Num certo momento da entrevista, você citou que semana passada você teve em Marília, é isso? Isso. O que era esse? Então, eu fui fazer um curso chamado de adequação de estradas rurais. Por quê? Bom, um pouco que eu quero sempre estar... se você me perguntar da parte agronômica hoje, com relação à soja, com relação à milho, eu vou falar, procura uma pessoa que está mais atualizada. Não tem nenhuma vergonha de falar isso. Agora, como eu estou trabalhando, quando eu trabalhava com isso, eu me atualizava. Como eu estou trabalhando com estrada, eu procuro sempre me reciclar. E Santa Cruz foi beneficiada, né, através dessa associação, do empenho de bastante gente, com um recurso aí da ordem de R$380 mil para aplicar em estrada. Provavelmente naquela região, porque é para eles ter condição de trazer o produto deles, junto com esses 2 caminhões que eles vão receber. Então, eu procuro sempre estar me adequando ao que eu estou praticando. Legal. Agora, Érico, já que falamos de Expopardo, não tem jeito, esse assunto voltou à tona ontem na Câmara de Vereadores. Seu nome foi novamente citado, envolvendo aí essa confusão entre o prefeito, o doutor Otacílio Parras Assis, e o empresário Sérgio Aparecido de Paula, o Sérgio da Sermag, que por causa das chuvas tentou fazer um evento na Expopardo e deu toda essa confusão, e o seu nome acabou sendo envolvido nessa confusão também. O que você pode dizer sobre isso? Você ficou chateado com algo que aconteceu? Não, eu tenho por norma o seguinte, que nem eu já falei, eu procuro agir tecnicamente, né, sempre procurando fazer o que eu acho mais correto, o que a legislação diz, o que eu tenho que cumprir, né? Então, a história, bem rapidamente, eu até gostaria que essa história... eu acho que não foi uma coisa... Já tivesse acabado, nem tivesse acontecido. O evento aconteceu, né, de uma forma ou de outra, parabenizo até os organizadores, né? O pessoal conseguiu chegar lá porque a estrada estava boa. A estrada estava razoável, né? Estava bem boa. E eu recebi um telefonema, né, na manhã de quarta-feira, no dia 1º, a respeito do assunto. Até não era do Sérgio, era de uma, acho que secretária dele, que não recordo o nome. E a gente informou ela que tinha alguns trâmites, né, para se alugar o recinto. Mas que a gente ia procurar ver a possibilidade. Eu entrei em contato com o prefeito, lógico. Eu sempre faço quando é uma coisa mais... tem determinadas coisas que eu não vou lá levar no gabinete para até não incomodar, mas eu acho que quando é o caso. E passei, né, informei todas ele sabia já quais as dificuldades, o que precisava, né? Não é ele não precisa, quem pede
Ele não precisa trazer para nós o documento, mas ele tem que ter esses documentos, alvará de bombeiro, alvará de... Claro. Então, eu não sei se haveria tempo suficiente. Simplesmente eu coloquei isso, inclusive para o Sérgio. E surgiu, então, lá, de ele conversar com o prefeito, e ele foi, né? Eu não lembro se ele me perguntou se eu falei para ele, eu sei que ele foi, né? É normal, o prefeito atende. Você não estava presente na conversa, né? Não estava. Né? Simplesmente eu passei por telefone, na época, para o Otacílio, as dificuldades que tinha do dia 1º para o dia 3. Né? Era muito rápido. Outro detalhe, Cláudio, ela estava alugada, entre aspas, porque dependendo do evento, não se cobra a taxa. Existe uma taxa de 10 UFM, que dá aí 800 e poucos reais por dia. Com o pessoal, eles fizeram um evento grande, muito bem organizado, de carros rebaixados. Né? Fala, mas carro rebaixado? Você não imagina o tanto de gente que tinha lá e a organização desse pessoal. É quando a gente vê na rua e a gente vai, cara, com o carro. Mas eles têm o lado deles, eles gostam. E que era no dia 5. Só que eles começaram a preparar no dia 4. Né? No dia 3 eles começaram a preparar. E isso já estava protocolado há 90 dias atrás, todas as exigências. O contrato fala a respeito do que precisa. E, além disso, tinha isso, inclusive surgiu na Câmara ontem, eu não participei da sessão, não fui lá, mas eu escutei. Vi um pessoal de romeiros que vão para Aparecida do Norte todo ano, é tradicional isso aí. Já fazem 8 anos que eles fazem isso. Eles são de Ribeirão do Sul, na verdade, eles não são de Assis, como surgiu lá. Eles vêm e eles vão parando em alguns pontos. Então, isso aí é um apoio para eles. Eles saíram daqui de Santa Cruz e pararam em Cerqueira César. Isso também era na noite de sábado para domingo. Eles simplesmente chegaram aqui por volta de 18, 19 horas. O que eles utilizam? Nem chuveiro quente eles não utilizam. Eles vêm preparados para simplesmente usar o local como um ponto de apoio para eles. Tem a mangueira, eles deixam os cavalos lá. E no outro dia, 6 horas da manhã, eles já estão viajando. Né? Isso aí também deu um pouco de polêmica, mas também tinha. Agora, eu pergunto o seguinte, se fosse o contrário, se essa empresa tivesse alugado, né, o recinto, e essas outras 2 pessoas, essa comitiva, e esse menino que estava fazendo o evento de carro, se eles fossem, será que a empresa ia aceitar eles lá? Então, eles tinham uma prioridade. Daí você pode falar assim, não, mas o espaço é grande, realmente, o espaço é grande. Talvez fosse até suficiente. Só que aonde pegou? No problema da documentação. Precisa ter um certo tempo. Não dá para a gente fazer as coisas. Lógico, estava chovendo, ele estava precisando. Mas o evento foi realizado, inclusive eu estive lá, achei que foi... Você foi lá pedir desculpas? Jamais. Né? O Sérgio acho que confundiu um pouco, né? Eu acho que até... Eu conheço o Sérgio faz muitos anos. Né? Eu fui, inclusive, com o vereador, né? Não tem nenhum problema, qualquer um. Estava chovendo, eu fui falar, é uma coisa que eu tenho que participar. Qualquer uma dessas empresas que... É da sua área. É da minha área. E se você perguntar para mim se você gosta, eu não gosto. Sinceramente, eu não gosto. Por que eu não gosto? Não do evento, eu acho que o evento é importante. Sabe, tem muita gente, muito agricultor, então, sabe aquela história de você perguntar para o médico, na rua, o que você tem, ou para o agrônomo, o que ele faz com o pé de mexerica dele? Então, você não fica à vontade, sabe? Não é todo mundo, é uma minoria, vem e a minha estrada, sabe? Você não fica à vontade nesses eventos, mas é dever de ofício meu ir. E eu cheguei lá, fui cumprimentar ele, né? É dever de ofício. Ele estava filmando, né? Conversando. Jamais, eu falei para ele, ó, o que tinha condições de ser feito, a gente fez. E só isso. Também não ficamos muito tempo e já fomos embora. Aí surgiu, né? O prefeito podia mandar o secretário embora, se o secretário tivesse pedido desculpa. Primeiro, eu não pedi desculpa. E outra coisa, o cargo meu é um cargo de confiança. É dele o cargo. A hora que ele quiser me mandar, sem nenhum problema. Né? Graças a Deus, eu não dependo. Eu estou hoje na prefeitura, eu estou no cargo de secretário, porque eu entendo que eu posso fazer um bom trabalho para o município. Lógico, eu tenho que ganhar alguma coisa. Eu não vou trabalhar de graça. Né? Agora, realmente eu não dependo, graças a Deus. Né? Isso
Mas o meu ego, por eu achar que eu tenho capacidade de fazer, eu quero deixar um trabalho bem realizado. Inclusive, eu estou preparando, não sei se alguém vai ler um dia, mas eu estou preparando uma apostilinha bem simples a respeito de adequação de estradas rurais, que eu quero deixar como alguma coisa além de consertar a estrada. E volto a insistir, se eu pudesse comprar todas essas máquinas, eu tivesse estrutura, tivesse tudo, não ia ter muito reclamação. Não. Eu acho que já diminuiu bastante. Legal. Ô, Érico, para a gente terminar, você tem aí praticamente um ano, um pouquinho menos de um ano e meio na Secretaria da Agricultura, porque ano que vem temos eleições, não sabemos o que vai acontecer, de repente você pode ter mais 4 anos pela frente. Mas trabalhando com a hipótese que você tem mais um ano e meio pela frente, qual que é a sua grande meta? Ou o seu grande sonho? Bom, eu queria realmente reestruturar a Secretaria, se fosse possível, né, financeiramente, atender, deixar o município inteirinho. Inteirinho eu acho que é impossível em um ano e meio. Né? Se em 2 anos e meio a gente atingiu aí, vamos dizer, 40%, 50%, em mais um ano e meio nós não vamos atingir 100%. E aquilo que você falou, se arruma hoje, mas o ano que vem está estragado. Isso acontece com estrada de asfalto, a própria Castelo, se não tiver manutenção. E a manutenção cara. Eu gostaria, né, de deixar o melhor possível. E eu gostaria também que o pessoal da própria secretaria tivesse a sua valorização. É lógico que os recursos nem sempre são suficientes para você pagar melhor determinados funcionários. Tem gente muito boa lá. Né? Inclusive, eu queria... O trabalho da Secretaria da Agricultura não é meu, é dos meus funcionários. Eu tenho uma pessoa que eu tenho contato direto lá na Codesan, que é o Tuca, que é uma excelente pessoa, um cara extremamente correto. Né? O Zé Vidor, uma pessoa que me ajudou muito, que a gente trabalhou em conjunto. Né? O Zé tem o sistema dele, né? Mas o próprio pessoal que trabalha comigo, tem lá a diretora, tem o oficial administrativo. Então, a gente tem procurado fazer uma secretaria boa. Essa é a meta minha. Se o Tarcílio vier a ser reeleito, se é que ele vai ser candidato, eu não sei se ele vai me convidar. Eu sempre falo, Cláudio, que eu acho interessante as mudanças, sabe? Eu acho que fica... eu falo isso para ele. Eu acho que de vez em quando tem que dar uma chacoalhadinha e dar uma mudada no secretariado. Né? Não sei se ele vai me convidar, se ele vai ser eleito, tem uma série de... E também não sei se eu aceitaria. Né? Eu também já estou ficando meio de idade. Né? Apesar de... Eu penso muito, se a gente parar de trabalhar, o que a gente vai fazer? Né? Ficar em casa o dia inteiro e nada contra quem joga o seu joguinho ali de truco, mas não é bem isso que a gente pensa. Né? Mas também é uma coisa que ela te dá prazer, te dá satisfação, te dá... Talvez sua imagem melhore, mas ela também dá bastante trabalho. Legal, Érico. Mais uma vez, obrigado aí pela sua presença. Parabéns pela sinceridade e parabéns pelo trabalho, que apesar de toda essa polêmica, a gente vê que as mesmas pessoas envolvidas na polêmica defendem o seu trabalho. Eu agradeço, Claudinho, mais uma vez, né? Você, o pessoal todo aí, o Pedro Figueira, todo mundo da rádio, né? A gente está à disposição, né? Sempre que for necessário. Como o Pedro falou, às vezes eu não gosto. Não é que eu não gosto, eu acho que não precisa ficar falando sempre, né? Porque também, de vez em quando, eu acho que é importante, né? Você trazer uma mensagem do que você está procurando, do que você está pensando. Claro. Beleza, obrigado. Tá, Érico Augusto Barreto, secretário.